Boa tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia da Almada. Esta conversa intitulada Memória e Marcas Urbanas para reativar a relação com os rios na cidade, com a oradora Marluce Menezes. É geógrafa, mestre e doutora em Antropologia Social e Cultural, com pós-doc em Urbanismo. É investigadora principal do LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, onde tem vindo a investigação relacionados com a conservação e a reabilitação do património cultural, arquitetónico e do património natural em meio urbano, com o envolvimento das pessoas. Agradecemos a vossa presença. Pedimos que durante a apresentação os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final à oradora. Agradeço a vossa presença, bem como da oradora, e agora sim, dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Gostava de agradecer, em nome da Eva Maria Blum, o convite que foi feito para participar nas conversas do Centro de Arqueologia da Almada, que é um centro que eu pontualmente vou acompanhando várias coisas e gosto muito, e acho que tem um trabalho, com toda a dificuldade que tem que enfrentar, tem um trabalho brilhante. Eu peço desculpa se a minha voz estiver um bocadinho assim, meio rouca, porque eu estou mesmo rouca, tá bem? Eu vou aqui tentar partilhar o meu ação sobre essa conversa de hoje, mesmo em forma de conversa, contando um percurso. Fiz uma montagem de forma a podermos ir acompanhando o trabalho que eu venho desenvolvendo, e mais também para me guiar, mas é mesmo para ter uma conversa convosco, que é algo, às vezes, que é muito bom também. Então, a conversa que eu vos trago tem a ver com memória e marcas urbanas para reativar a relação com os rios urbanos na cidade. A título de introdução, referi que a relação entre rio, cidade e sociedade constitui uma evidência histórica, está praticamente na base da invenção das cidades, e é uma evidência histórica e patrimonial que moldou e continua a moldar as cidades contemporâneas, desde sempre. Mas, embora os rios desempenhem um papel fundamental no ambiente urbano, que é para a saúde pública e o bem-estar, os rios estão entre os ecossistemas mais ameaçados em todo o mundo. A importância dos rios, sobretudo os de médio e pequeno curso, nem sempre está visível nas paisagens urbanas atuais, esbatendo-se, assim, na memória coletiva. No âmbito de um projeto que acabou em 2024, decorreu durante 4 anos, acabou no final de 1924, 2024, desculpem, que foi um projeto do Programa Ibero-Americano CITERI. O projeto tinha como acrônimo RUM, Rios Urbanos Naturalizados, e o nome completo é Rios Urbanos Naturalizados, Ciência Cidadã e Cocriação como meios de regeneração de rios e minimização de riscos. Com base nesse projeto, é que eu comecei a aprofundar essa questão da memória ligada aos rios, dando origem a uma reflexão mais ampla sobre a forma como a memória oscila e influencia as percepções e conexões que estabelecemos com os rios urbanos. O objetivo desse projeto, aliás, esse projeto é ibero-americano, envolveu Portugal e Espanha. Em Portugal, trabalhou o LINEC, através da minha pessoa e uma colega, que é a Dória Costa, que é geóloga, e a Universidade Lusófona de Lisboa, pela qual foi coordenado. E depois envolveu o Brasil, 3 núcleos: o Paraguai, a Argentina, o Peru, o Equador, Colômbia. Os objetivos desse projeto era fomentar a relação cidade-rio-comunidade
a partir da produção de espaços urbanos através de soluções baseadas na natureza e com recurso a uma perspectiva de ciência cidadã e abordagens colaborativas e co-criativas, fazendo um trabalho em conjunto com as comunidades locais, a partir dos territórios onde vivem e atuam. Nesse sentido, eu comecei a trabalhar a perspectiva. Esse projeto foi fundamentado em cada núcleo, em cada instituição, em estudos de caso. E eu comecei logo desde cedo a pensar na questão da memória social, na sensibilização para as paisagens fluviais. E comecei a pensar muito a memória a partir de imaginários geopaisagísticos, ou seja, físicos, e a sua relação com memórias sociais relacionadas ao patrimônio escondido dos cursos d'água urbano, contextualizando testemunhos, narrativas, imagens e marcas urbanísticas. E era a ambição, a partir das práticas sociais também, das imagens e memórias das pessoas, articular o campo, sobretudo de um ponto de vista de uma reflexão mais teórica também, articular o campo do patrimônio construído com o domínio do ambiente urbano, aqui as questões da renaturalização e regeneração de rios urbanos reportam. Isso porque eu, na verdade, não sou uma especialista das questões do ambiente, do patrimônio natural em si, nomeadamente em meio urbano, porque eu, trabalhando no laboratório de engenharia civil, sou antropóloga, tenho trabalhado muito com patrimônio, com as questões da memória, mas, sobretudo, com patrimônio edificado, patrimônio arquitetônico edificado em meio urbano. E quando fui desafiada para participar nesse projeto, comecei a trabalhar e a ajudar a fazer, mas a candidatura, mas uma espécie de uma angústia surgia dentro de mim. Nossa, eu não sou especialista em ambiente. E um belo dia fui a um lugar comum, vamos dizer, no meu cotidiano em Lisboa, que é o lugar de Sete Rios, e de repente fez uma espécie de um clique bem antropólogo, não é? Que nossa, eu estou em Sete Rios, eu vivo em Lisboa há quase 40 anos, estou em Sete Rios, nunca pensei nos rios de Sete Rios, não é? E que tal pensar a questão exatamente aparecendo, ou seja, tanto Sete Rios relacionado com rios, obviamente, e eu nunca ter ligado muito essa questão dos rios, que ainda por cima se referem a sete, mas tem tanta coisa escrita e marcada no patrimônio construído, no patrimônio urbano construído daquela zona, que faz referência a Sete Rios, tantos nomes que falam a Sete Rios, já foi nome de estação de metro, já foi nome de praça, que entretanto foi renomeado, mas todo mundo ainda diz Voa Sete Rios, não é? É nome de estação de comboio, de referência de direção de autocarro, mas sobre os Sete Rios não se fala. E assim comecei a trabalhar a relação entre, como eu trabalho com patrimônio construído a partir de uma perspectiva social, comecei a trabalhar com a ideia dos rios ou da memória de paisagens fluviais associada às marcas ou à inscrição dessa memória no patrimônio construído e edificado. E isso vai depois aparecer em vários sentidos. Vai aparecer na página, do patrimônio físico, Turku, propriamente dito, mas também a partir de fotografias, de descritivos, de documentos, de desenhos, vai se encontrando referências a esses rios. E assim, iniciou-se, de fato, um estudo que visava analisar o papel da memória como um elo entre passado, presente e futuro para conectar as pessoas com os rios e paisagens, de modo a captar designações dos sítios e locais e as respectivas marcas urbanísticas da cidade, sobretudo da cidade de Lisboa. Foi um pequeno estudo de caso que foi feito e exploratório, que de algum modo se referem aos cursos da água, particularizando as situações em que a sua manifestação a céu aberto foi encoberta ao longo da evolução da cidade. Um outro objetivo era criar um grupo online colaborativo sobre as memórias dos rios de Lisboa, porque o
objetivo do projeto era trabalhar com cidadania cidadã e uma perspectiva co-criativa. E como não havia nem muito financiamento, e nessa perspectiva mais social, embora eu trabalhasse com uma colega, que é geóloga, na perspectiva social praticamente só tinha eu. E é muito difícil fazer um trabalho muito aprofundado. Então, a ideia era criar um grupo online, criei, para ver até que ponto as pessoas colaboravam e depois analisar essa documentação. E assim, era buscar designação de ruas, avenidas, travessas, becos, pensar, por exemplo, um outro nome que me chamava imensamente a atenção, embora não haja só em Portugal essa referência, aí em Espanha também, há na América Latina, que é o Rio Seco, mas eu acho um nome belíssimo, lindo, não é? Metaforicamente falando, e que dava o que pensar com a construção, com a evolução da cidade. Considerando ainda, como é referido no site da Toponímia de Lisboa, né, os locais onde os habitantes se abasteciam do precioso líquido que sempre tiveram uma representação social importante na cidade, o que explica sua disseminação na toponímia. Assim também interessando, além de designações e manifestações de infraestruturas como aqueduto, poço, fonte, chafariz, bica. E assim a pergunta de partida foi, tendo em vista que essas marcas d'água na cidade podem ser associadas à noção de lugares de memória, usando a expressão cunhada por Pierre Nora, e a pergunta é em que medida essa já secular demarcação da memória nos espaços construídos da cidade influencia o imaginário social e urbano. Tem em conta que a expressão lugares de memória, formulada por Pierre Nora nos anos 80, tinha muito a ver com a análise da construção da identidade nacional francesa, reunindo dimensões materiais, simbólicas, funcionais, articulando história e memória. Não é nessa perspectiva, claro, que eu vou trabalhar, mas, como diz Dulce Freire, ela diz que essa expressão já é tão usada, não é? Que ela passou a ser uma construção social que pode ser aplicada a diferentes contextos culturais e situações que envolvam recordação. E nesse sentido é que eu uso lugares de memória. E, assim, a metodologia tem sido até hoje, com base em estudos exploratórios e estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica intensa sobre memória social, mas sobre memória social e rios urbanos, também a realização de muitas caminhadas para captar as marcas d'água e uma consulta da Toponímia de Lisboa com referência a curso d'águas ou somente água. A ideia de que a caminhada, né, também viabiliza um enunciado e uma narrativa de urbano, e isso é tomado como método de análise. E, assim, as ideias de base, do ponto de vista teórico, têm a ver com a memória, tem sempre em relação funciona a memória social com relação a um contexto social, ou seja, se situa nos espaços materiais e mentais das sociedades humanas, relaciona-se com o meio social e natural que nos envolve, bem como o esquecimento, já que deixamos de lembrar o que não nos interessa. Tem a reconstrução do passado, depende de interesse, de atuação de cada grupo, e pelo que a memória a memória coletiva é um conjunto denso e móvel, sendo ajustado no tempo presente, nas necessidades em função das necessidades presentes. É um fenômeno social dinâmico com dimensão retrospectiva como prospectiva, oferece uma perspectiva para interpretar o presente e antecipar o futuro, numa contínua busca de significado. Essa ideia aqui é muito pertinente, vai ser muito trabalhada na perspectiva que eu vou desenvolver, porque é pensar a memória como uma contínua busca de significado, ou seja, recuperar imaginários que já não existem, mas recuperar esses imaginários para ressignificar o presente dos rios urbanos. A ideia era essa.
Um grupo social só preserva a memória, a própria identidade, se tiver interesse em mantê-la, pelo que, sem a lembrança, o grupo também desaparece, ou as referências culturais do grupo desaparecem. A memória social articula a transmissão e interpretação de experiências passadas, sustentando a identidade de um grupo e a sua continuidade. Precisa ser continuamente reavivada para não se perder. Quando isso não ocorre, se desvaloriza ou se descarta determinados aspectos menos adequados, preservando apenas parte deles. Pelo que o ritual desempenha um papel central na preservação e transmissão da memória, funcionando como uma forma de encenação. Conservamos e transmitimos melhor as experiências ao mostrá-las, por imagens, gestos, sons, articulando sempre explicação, narração e demonstração. Na relação memória social, comunidades, rios urbanos, tem interessante trabalhar a ideia, é muito interessante trabalhar a ideia de sugestivo, ou seja, se está a trabalhar com a memória mais aqui numa perspectiva sugestiva, do que a descrição exata. E, nesse sentido, ela amplia ou contribui para ampliar a percepção e as possibilidades de recriação da ideia de curso d'água, além de sinalizar a recuperação ecológica e influenciar o imaginário urbano, desse modo restituindo paisagens fluviais, que, assim, atua via memória como sugestão que amplia a sensibilidade ambiental e inspira sua recriação. Por exemplo, uma etnógrafa na bacia hidrográfica do Una, em Belém do Pará, no Brasil, ela fez um trabalho junto de comunidades ribeirinhas e ela observou como que a urbanização alterou profundamente a relação das pessoas com as paisagens fluviais, produzindo uma negação hegemônica dos vínculos entre pessoas, rios e cidades. Mas, ainda assim, essas relações se mantêm no tempo pela memória, já que, de fato, talvez até contra-hegemonicamente falando, a água atravessa a vida dessas populações. Há um outro autor que refere-se ao papel das caminhadas, um autor inglês, Butler, o quanto que, através das caminhadas e caminhadas com som, elas ajudam a reativar memórias e emoções, fortalecendo o apego à paisagem, criando paisagens de memória através de interação social, sensorial e narrativa com o rio Tamisa, em Londres. Essa ideia, por exemplo, ela é ampliada por um outro autor que se refere à ideia de paisagem da memória como um palimpsesto, onde camadas de memórias físicas e simbólicas coexistem, permitindo ler cursos d'água oculto como espaço de memória estratificada e continuamente reconstruída. Aparece aqui uma imagem de um projeto que eu vou falar mais adiante, que é um trabalho da artista e professora Isabela Prado. Ela é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, e onde fez um projeto exatamente como a cidade de Belo Horizonte, que é a capital desse estado no Brasil, foi praticamente toda entaipada, em Itaipu, ou seja, os rios desapareceram do plano visível. Ela fez um trabalho colocando junto das placas com o nome das avenidas, que não tem nada a ver com os rios, com o nome dos rios e córregos. Por exemplo, essa avenida Bernardino Monteiro, ela fez uma placa, foi aprovado pela Câmara Municipal de lá, fez uma placa Acaba Mundo, que é o nome do córrego, por qual essa avenida passa sobre. O projeto se chama Entre Rios, e dele deriva vários subprojetos. Na pesquisa da memória por relação aos rios, sobretudo, se encontra muito ligado à questão dos riscos, não é? Das inundações cheias, ou seja, dos eventos extremos. Há muita referência sobre memória e rio urbano dessa perspectiva.
que não é a perspectiva, isso está presente, não é a perspectiva que eu tenho trabalhado mais como estudo de caso, somente teoricamente, um pouco, porque eu não trabalho tanto sobre as questões de risco ambiental. Mas coloca-se também a importância de manter a memória social viva, o quanto que a memória beneficia a comunidade ao reforçar a sua identidade e conservar a informação que permite uma ação futura e a criação de resiliência, na verdade. O facto de que o espaço se torna um nexo de memória formado por processos sociais ligados às paisagens dos rios, mas o fato dos rios urbanos serem raramente integrados na memória social faz que haja um fraco investimento na sua salvaguarda. A memória social pode levar a mudanças de atitude perante fenômenos naturais, transformando respostas reativas em posturas proativas. Há muitos estudos sobre isso. E os princípios aqui, então, de abordagem são: a memória é um recurso para recuperar imaginários fluviais, e, embora seja uma recuperação indireta, deixa um papel de sugestão que atualiza a ideia de curso d'água, pode potencializar a recuperação de recursos ocultos do patrimônio para o imaginário social e urbano contemporâneo, ou seja, reatualizar o significado desse patrimônio, através da exploração da ideia de memória, da memória das paisagens fluviais, pode contribuir, eventualmente, para aumentar a consciência das pessoas sobre as paisagens fluviais urbanas. Perspectiva-se a memória como um recurso capaz de reforçar a conexão das pessoas aos rios urbanos. Assim, examina-se a memória, como a memória pode, indireta e sugestivamente, persuadir as pessoas a reconectarem-se com as paisagens fluviais, reconciliando-as com os rios. Aí aqui a ideia de conexão é muito importante e vem da hidrologia e da ecologia, a ideia dos rios como ele é muito discutido na ecologia e hidrologia como a partir da ideia de conectividade social, mas em termos do planeamento urbano, ele é também discutido como um mediador físico e metafórico muito importante para a criação de novos espaços públicos de mediação e diálogo, e assim, pensando também em conjunto com o recurso da memória e das sugestões que as imagens detonam e abrem-se, assim, campos fecundos, onde é possível supor que os índices, mesmo que indiretos, o som, a evidência, a imagem, o mapa, não estamos a ver o rio, mas temos outras evidências, a toponímia, a fonte, a bica, o aqueduto, eles passam a ser índices indiretos da existência de um curso d'água, e isso pode ter um papel semelhante para a atualização da ideia de córrego. Captando marcas d'água na cidade de Lisboa. Em conjunto, o trabalho foi feito mais aprofundado do ponto de vista geomorfológico. A minha colega geóloga, não vou falar tanto disso, mas, por exemplo, se pensarmos Lisboa, que tem 3 importantes bacias hidrográficas, vendo a partir do mapa das bacias hidrográficas de Lisboa, que é Alcântara, Chelas e Beirolas, e que se vê aqui esses cursos, esses percursos da água, e depois ver um mapa singelo, porque eu também não sou especialista nisso, e que foi feito por uma estagiária de antropologia que participou comigo durante um tempo, e depois ela com isso entrou para a antropologia, é uma jovem, a Beatriz Mendes, e nós fizemos um levantamento toponímico e ela depois mapeou mais ou menos, não estão aqui todos, mas dá para se ver o quanto que existe na toponímia referência a curso d'água. E se olharmos o mapa, é interessante ver como existem muito curso e não necessariamente vemos todos, não é? Fizemos um levantamento, então,
É um levantamento que não é extensivo, ou seja, ele não é profundo, pode ter falhas, é um primeiro levantamento, mas conseguimos levantar mais de 60 referências toponímicas que fazem referências à água, curso d'água em Lisboa. E pensar, por exemplo, quando foi uma grande inundação, voltando ao caso de Sete Rios, uma grande inundação, as chuvas que causaram muitas inundações recentemente causou no país todo, mas em 2022 houve umas chuvas muito fortes e a arquiteta Aurora Carapinha, numa entrevista ao Jornal Público, perguntaram a ela por que a toponímia explica em parte as cheias? E ela responde: o nome dos lugares é muitas vezes atribuído pelas potencialidades e as capacidades de cada lugar. E diz: Entre Campos, em Lisboa, quando referimos essa referência, estamos a nos referir a uma zona que fica entre campos e tem uma determinada fisiografia. Quer dizer que se trata de uma zona baixa. Por exemplo, os Sete Rios, não é? Parece-me óbvio, diz a Aurora Carapinha nessa entrevista. Ali passam Sete Rios. Criamos, então, um grupo no Facebook, muito inspirado, esse grupo eu criei. A ideia era fazer um levantamento colaborativo de narrativas, documentos, o que se entendesse sobre rios urbanos de Lisboa. Como não funcionou muito bem, eu troquei agora um bocadinho o nome, já não se chama Lisboa, eu associei uma perspectiva mais ampla, mas na época criei, e era para as pessoas colaborarem com esse grupo. Uma das primeiras pessoas que colaborou foi a Eva Maria Blum, que é a nossa colega que está cá, assisti, quem me convidou. Mas, por exemplo, olharmos Benfica, não é? Nessa comparação, e um Benfica muito antigamente, e um passado mais recente, mas a construção, como é que se vê o Rio e a construção da cidade, é uma boa referência. Esse grupo, eu já vou falar mais um bocadinho, não teve sucesso, que obviamente poderá ter a ver por eu não ter conseguido passar a mensagem, mas na época, quando ele foi realizado, eu fiz porque tinha colaborado com uma tese de mestrado que eu orientei, que tinha a ver com chaminés em alvenaria de tijolo. Foi uma tese na área da engenharia, mesmo construção de materiais, mas a aluna ela queria fazer também um trabalho de ciência cidadã, porque o que se passa? Ela queria fazer um levantamento das chaminés que existiam em território nacional, em Portugal, e era muito difícil, das chaminés em alvenaria de tijolo. Fazia esse levantamento. Então, ela tinha lido uma série de coisas sobre ciência cidadã e resolvemos, e fomos fazer, e nesse sentido eu colaborei muito com ela nessa perspectiva, e orientei o trabalho, e criamos, que é um mapa colaborativo, que é um grupo no Facebook, e vocês não imaginam como foi um sucesso, que até hoje esse grupo tem pessoas lá colocando informação, e com isso conseguiu saber imenso sobre chaminés, em termos, pelo menos, da expressividade geográfica delas no território. E eu, inspirada por esse trabalho, resolvi fazer um sobre os rios de Lisboa. Não funcionou. Eu fiquei muito frustrada, primeiro fiquei muito triste comigo própria, depois, porque não passei a mensagem, mas também fiquei pensando até que ponto a água está tão banalizada, os cursos d'água estão tão banalizados, que as pessoas não ligam, não é? E não chamou a atenção de fato, e isso tem me feito pensar de outra perspectiva, e hoje já alterei um bocadinho essa perspectiva e penso, será que a banalização é a dos cursos d'água ou a banalização é a das construções sem cuidar da natureza em meio urbano? Também partilhei nesse grupo, que acabou por ser eu própria que partilho informação, e o máximo que eu consigo a nível colaborativo é as pessoas porem um like, um gosto, ou seja, não põe nada, sou eu própria que põe, por exemplo, do Rio Seco, não é? Que já teve rios aqui, isso aqui tem a sua história. Eu queria dizer que o trabalho que fiz sobre toponímia, eu não investiguei em demasia
a história da toponímia, nem a geografia. Eu não fiz um trabalho histórico, também não foi a intenção, era mais fazer um levantamento, exatamente, de lugares e nomes, com referências a cursos d'água, marcas, para tentar sensibilizar as pessoas para isso e recolher narrativas dela também sobre. Não é um trabalho de fundo, vamos dizer, nem de fundo histórico, muito menos de toponímia, muito menos geomorfológico. Tá? São apenas referências nesse sentido. Depois, numa segunda fase, comecei a fazer nesse reflexão sobre o papel da memória na relação com os rios urbanos. Resolvi começar a pesquisar será que havia projetos e iniciativas que trabalhassem essa relação, e nessa pesquisa, que foi uma pesquisa intensa e até hoje continua a fazer e até hoje continua a descobrir, penso que é quase que uma coisa em simultânea, eu vou descobrindo mais projetos, mas também, de certa forma, a par da destruição que ocorre com os rios urbanos, sobretudo os rios de pequeno e médio curso, há também uma maior sensibilização, pelo menos em nível de iniciativas e projetos de ordem diversa. E fiz um levantamento muito grande, são projetos e iniciativas de perspectivas muito diferenciadas, mas que fazem muito uso da questão da memória. Por exemplo, eu não ia dar tanto detalhe para não ficar muito enfadonha, mas projetos com o nome Aqui Passa um Rio, um projeto em São Paulo, Aqui Passa um Rio, um outro projeto é Rios e Ruas. Esse projeto, inclusive, em São Paulo, faz muito um trabalho de levantamento, mas também de passeios, ações performáticas, artísticas, inclusive esse projeto já foi institucionalizado mesmo. Dê-me licença só um pouquinho, que eu vou... Encontrei um projeto interessantíssimo que se realiza, esse é um projeto de investigação, mas que depois trabalhou muito com narrativas das pessoas sobre as situações de cheias e inundações no Reino Unido, e fazem reuniões, a par de vários artigos científicos sobre várias atividades do ponto de vista mesmo científico, acadêmico, e de divulgação e disseminação científica, também fizeram várias ações, vamos chamar assim, mais colaborativas e cidadãs, mesmo de comunicação da ciência, com blogs, com discussão de memórias, e sobre memórias das cheias passadas, é um trabalho interessantíssimo. Um outro trabalho muito interessante tem a ver com a cartografia histórica ao alcance de todos, onde um grupo, isso tem a ver com Minas Gerais, no Brasil, que é um estado que tem muitos rios, mas as zonas urbanas, esses rios, já falamos um pouquinho de Belo Horizonte, muitos rios foram entapados ou canalizados, ou foram murados, etc. E nessa cartografia, eles contam a evolução um bocado do estado e das cidades a partir de uma cartografia, e vão divulgar essa cartografia histórica nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, é possível seguir, e isso cria novas oportunidades de conscientização sobre a memória e a história, não é, da memória fluvial. Muito interessante também. A questão, por exemplo, do Parque Urbano de Fervença, em Bragança, onde vão trabalhar a questão da memória no sentido de revitalização das margens do rio urbano e na ligação entre uma margem e outra, que criando espaço de lazer, ou seja, que criando uma intervenção urbanística, mas também criando ações que permitem recuperar a memória histórica da cidade e do rio. Um projeto que eu já falei um bocadinho, Entre Rios, e que é a Isabela Prado, que tem um livro, ela depois fez contando a história, um livro sobre o Rio, que é um projeto belíssimo,
ela reflete sobre as relações entre cidade, meio ambiente, indivíduo, a partir dos rios e córregos em Belo Horizonte. O trabalho começa com ela vai viver num apartamento na cidade, em Belo Horizonte, e começa a ter problemas de umidade, mofo. Como é artista, faz um mapa do mofo, e ela depois expõe esse mapa do mofo e começa a fazer vários desenhos e para captar ideias do mofo, mas também dos rios, porque ela descobre que esse mofo tem a ver com os rios que estão por baixo e criam imensa umidade em função das construções sobre os rios. E ela depois começa a criar vários objetos, vídeos, instalações e performance em espaço público, e começa assim, faz um levantamento dos rios e ribeiras da cidade de Belo Horizonte, e cria toda uma lógica de participação e consciencialização da população, cria um reconhecimento, o projeto passa a ser reconhecido a nível nacional, e há um descobrimento dos córregos e rios invisíveis. Ela, para além de ações como colocar placas, que foi o projeto, por exemplo, sobre o rio, que colocou num projeto junto com a Câmara, que aceitou, mais de 230 placas nas ruas da cidade, ou seja, placas que refletem as cores diferentes das placas oficiais do nome das ruas e avenidas, que o fundo é azul e as letras são brancas, ela com o nome os córregos e rios tem o contrário, a letra azul e o fundo branco. E todo lugar que tem os córregos, isso passou a estar referenciado. Não se vê os rios, não se vê o curso d'água, mas se sabe que ali passa um rio. E assim, junto com essa colocação das placas também, chamou músicos que tocam sons com referência sonora à passagem de um rio, e com uma lição, se essa rua fosse um rio. É um trabalho muito interessante. Um outro trabalho muito interessante foi uma exposição que ficou algum tempo na Mãe d'Água, aqui em Lisboa, que tem a ver com coreografias da água para pensar o sítio de Lisboa. Eles fizeram tem muito a ver com o Rio Tejo, mas eles fizeram várias maquetes, vários ensaios, uma cartografia histórica, ou seja, e cria uma sensibilização como que as ruas todas vão dar ao Rio Tejo, e como que o poder da água, do rio, no desenvolvimento da própria cidade. É um trabalho brilhante, deu lugar a um livro. Eu tenho aqui o site, vocês podem consultar. Isso aqui são referências, e não fui eu que fiz esses trabalhos, eu apenas pesquisei, não é? Acho que é importante falar do fluviário de Mora, que é muito interessante, porque se pensarmos que o curso do rio, com uma caminhada, faz um percurso, não é? O fluviário está ao lado de um rio, e o fluviário desenvolve todo um curso de um rio para a pessoa pensar o que é, e esse curso do rio é em aquários, mas vai se vendo, tendo informação sobre o tipo de vegetação, tipo de vida animal, os sons que são produzidos e se consegue ouvir, e fazem vários laboratórios, living labs, com crianças, adolescentes, visitantes, para recuperar essa referência e importância do papel do rio. Por exemplo, em termos de caminhadas, no Reino Unido e, sobretudo, em Londres, há muitos rios escondidos, há vários tipos de projetos, eu coloquei aqui alguns, que, com caminhadas, vão tentar recuperar a memória desses rios perdidos, escondidos. Há um livro que tem essa capa, mas vocês conseguem encontrar essas referências na internet facilmente. É um trabalho belíssimo. Por exemplo, recentemente, esse trabalho do grupo também, da Luciana e de uma outra colega dela, que eu peço desculpa, mas agora não lembro o nome, o projeto Natureza Política em Jogos, que tem a ver com um grupo de extensão
de extensão acadêmica da Escola da Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia de programa de extensão no Brasil não é extensão no sentido de fazermos um curso extra, não. O programa de extensão no Brasil das universidades a universidade sai da universidade e vai, de fato, para a comunidade, para a cidade, para aplicar os saberes, não é, jurídicos, da arquitetura e dar apoio à comunidade. E, em função dessa perspectiva, que há vários programas de extensão nas universidades brasileiras, esse da Escola da Arquitetura se chama Projeto Natureza Política, e agora é um subprojeto que é o Natureza Política em Jogos. Eles andam a desenvolver vários jogos, como o Inventar Rio Fronteiras, o Inventar Rio Cidades. Esse projeto vai ser lançado efetivamente amanhã, no dia 27 de março, e logo de seguida os jogos vão ficar disponíveis para se poder baixar e usar, para se brincar, para criar a ação social, para se criar memória, que é da relação, mas também de forma de jogar e pensar o Rio na cidade, etc. Um outro estudo que fiz com a Luciana, essa Luciana Bragança, que é de Minas Gerais, a minha colega geóloga Dória Costa, que é do LINEC, tem a ver com a discussão do conceito das ecologias possíveis, porque se fala muito na ideia de ecologia, isso ligado ao espaço fluvial, aos rios urbanos, porque se fala muito numa ideia de ecologia, uma ecologia ideal, de certa forma, que é muito sustentada os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que com certeza são interessantes, mas são ideais que depois não se colocam nos contextos locais, nem veem o que se está a fazer, nem as dificuldades locais para se responder àquilo. E nessa reflexão, e trabalhando com a ideia de memória, se pensou, por exemplo, como explorar a ideia de memória cultural e como é que ela, na sua relação com os rios urbanos, analisando duas experiências de uso, por exemplo, de uma ribeira urbana em Cascais, cá em Portugal, e os jardins possíveis que são criados em Belo Horizonte e com recurso à água dos rios também. Por exemplo, um jardim pode ser os vasos e o curso d'água. São os vasos, não é um jardim formal, mas é um jardim possível. E como isso é importante para pensar, não é? A ecologia possível através de uma memória de criação, de sustentabilidade urbana no dia a dia, no cotidiano. E pensando a memória assim como um fenômeno dinâmico, coletivo e cultural, com a importância do que os territórios ribeirinhos guardam práticas, símbolos, relações, inclusive multiespécies, e a memória fluvial ajuda a repensar a cidade e o papel dos rios. E assim se observou práticas cotidianas em jardins, hortas e ribeiras nessa relação, e fez-se uma análise de narrativas e uso do território, depois fazendo uma espécie de uma comparação crítica com os ODS. Exatamente, porque muitas vezes essa universalidade, que obviamente é importante e é fundamental, eu não estou de modo algum a ser destrutiva, e a nível global, universal, é importante existirem esses objetivos. Mas depois, é um fato, ele ignora as especificidades territoriais. E a sustentabilidade depois, ela aparece muitas vezes como uma maquiagem verde, e nesse sentido a importância de voltar a se territorializar políticas públicas, mas também tendo em conta os cotidianos, o que já se faz fisicamente nos territórios. E assim tornar visível as ecologias possíveis nas cidades, valorizar as práticas multiespécie e comunitárias, os rios urbanos como espaço de convivência, cuidado e imaginação ecológica, porque existem muitas experiências, por exemplo, em Cascais,
essa experiência dessa Ribeira das Marianas em Cascais, eles têm depois hortas urbanas ali, há uma área de habitação, de bairro social, eles brincam, usam a zona, e é interessante olhar essa experiência também. E pensar esses locais como inspiração para políticas públicas mais eficazes. Essa conversa que eu espero que tenha feito algum sentido, deu lugar, tem vindo a dar lugar a várias publicações e reflexões. Estou colocando aqui algumas que já saíram, muitas estão por sair. E para terem uma ideia de várias reflexões que eu tenho colaborado, umas sou eu sozinha e outras são com outros colegas, não é? Considerações finais. O foco de reflexão foi analisar o papel da memória na reconexão das pessoas com os rios urbanos, com a ideia de promover a sensibilização sobre a importância da memória na construção de valores voltados à conservação e regeneração dos rios. Objetivos teóricos, aprofundar o entendimento sobre o papel da memória social e explorar como que essa memória contribui para fortalecer a conexão emocional e simbólica entre as pessoas e os rios urbanos. A memória e os espaços, ou seja, a memória se relaciona com espaços materiais, naturais e mentais sempre. A recordação pode ser central na recuperação de paisagens fluviais, reintegrando essas paisagens para o imaginário social e urbano, nem que seja como uma metáfora, mas faz com que nós ficamos mais atentos e, quem sabe, não é, passamos a cuidar, a nos corresponsabilizar mais pelo ambiente natural, no caso, pelo rio. A preservação da memória depende da existência de marcos físicos que sustentem essas conexões. Sem esses elementos, a memória pode desvanecer. Daí é interessante pensar a questão das placas, painéis de azulejo, por exemplo, em Lisboa, o painel que está no Museu do Azulejo, que representa a cidade de Lisboa, onde se pode ver vários cursos d'água e que não necessariamente estão assim, tão visíveis hoje em dia, como, por exemplo, a Ribeira da Alcântara, não é? Que não se vê hoje em dia. Embora a Câmara Municipal de Lisboa tenha vários projetos de tentativa de renaturalização, ou pelo menos reutilização das águas para criar, para os jardins, usar a água para os jardins, mas eles também têm um projeto mais futuro de ligar exatamente esse vale com o Rio Tejo, com caminhos, já há muitos caminhos feitos. Há um projeto muito interessante também da Câmara de Lisboa nesse sentido. A memória é construída a partir das interesses e ações dos grupos sociais. A sua transmissão é essencial para manter viva a relação das comunidades com os rios. O estudo exploratório de Lisboa identificou como os cursos d'água ocultos ou desaparecidos permanecem na paisagem urbana através de marcas d'água, como a toponímia, a sinalética, elementos urbanísticos, obras de arte e narrativas visuais. Fez caminhadas em um levantamento onde se identificou mais de 60 referências toponímicas. Tem se vindo a mapear e a analisar iniciativas que conectam memória, sociedade e rios urbanos, identificando também práticas de sensibilização que evidenciam a importância de integrar as memórias dos rios à paisagem construída da cidade. Verificou-se dificuldade de mobilizar as pessoas para construir narrativas coletivas sobre paisagens fluviais, apontando a necessidade de aprofundar esse aspecto em estudos futuros. É fundamental, do meu ponto de vista, sobretudo a nível teórico, e depois colocar na prática, relacionar o patrimônio construído com o patrimônio natural, porque é muito curioso, porque se encontra muita reflexão teórica sobre o patrimônio ambiental urbano natural, com certeza, muita coisa a nível da questão da sustentabilidade urbana, com certeza, mas depois isso também não está muito relacionado com o patrimônio construído, patrimônio arquitetônico histórico. A discussão não está cruzada, e era interessante cruzar,
porque penso que é fundamental, e o quanto que a memória tem uma importância para a salvaguarda desse patrimônio natural e construído na sua correlação. Um aspecto que é muito interessante é que em todas as iniciativas, o papel do caminhar, nas iniciativas que usam a memória para reativar a relação das pessoas com os cursos d'água, o caminhar tem um papel muito importante. Eu poderia também dizer que a fotografia também tem, mas também teria a cartografia, tá? O esquecer dos rios urbanos é uma questão muito a pensar no cotidiano, e o somente relembrar deles nos momentos fora do cotidiano, como eventos extremos, mas também nos eventuais momentos de lazer e férias, não é? Em Portugal fala-se cada vez mais das praias ribeirinhas, mas depois nos esquecemos dos rios, embora as praias ribeirinhas não necessariamente estejam sempre meio urbano. E pensar a relação entre a invisibilidade dos rios urbanos e o esquecimento. Aqui a importância em ativar a memória, sobretudo a partir de marcas e performance no território. A bibliografia não ficou... Oh, meu Deus, peço desculpa. Bom, essa reflexão eu posso enviar... Eu queria dar os parabéns à Marluce, não só pela apresentação, como também por todo o trabalho que tem feito nos últimos anos, sobre uma temática muito interessante e, de certo modo, complementar e que vai além de... Isto parece um bocado estranho, mas eu trabalho muito na temática do património edificado. E o património edificado nas duas vertentes, na vertente do aquilo que está à superfície, que se vê, não é? Património construído, não é? E aquele que, entretanto, já desapareceu, ou que existem apenas vestígios, que podemos chamar património arqueológico, criptopatrimónio, seja lá o que for. E nesse sentido, esse tipo de património tem uma relação de grande proximidade com alguns dos aspectos que a Marluce falou, que é esta ideia de que muitas vezes não se dá valor a algo porque não está visível, não é... As pessoas perderam essa conexão com algo que não está à nossa frente. E o caso das linhas de água, podemos dizer as linhas de água que se foram submersas na paisagem urbana, isso acontece com muita frequência, a ponto de, às vezes, nós próprios temos uma certa dificuldade em conseguir compreender a paisagem, porque não temos esses referenciais. E aqui o desafio e o ponto de discussão que eu queria deixar era o que é que a Marluce acha, que pontos se podem estabelecer, por exemplo, entre ferramentas que hoje em dia se estão a utilizar, como, por exemplo, realidade aumentada, como, por exemplo, a prospecção arqueológica não intrusiva, como, por exemplo, cartografia amplificada, para recuperar essa memória, não só, no meu caso em particular, que me interessa, do património arqueológico que não está à superfície, ou do património edificado que não está à superfície, mas também desse património natural que as pessoas não veem, não é? Ou que existiu e que ainda existe, se calhar, uma parte dele submersa nas reconstruções urbanas, mas que a maior parte das pessoas no dia-a-dia não vê. Não sei se ficou clara a minha questão. Sim. Eu penso que é fundamental e acho que faz todo sentido, porque, por exemplo, nós aqui no LINEC, não tanto ligado ao patrimônio natural, mas mais ao patrimônio edificado, não é? E temos trabalhado muito com cada vez mais com essas, vamos dizer, novas ferramentas tecnológicas, inclusive com a inteligência artificial, com os gêmeos digitais, etc. E a nível arqueológico, a prospecção, e temos estado envolvido em vários projetos nesse sentido. Mas eu relembro, e um aspecto que é muito interessante, eu tive num projeto que tinha a ver com patrimônio construído subterrâneo, mas construído, mesmo construído, o que implica uma componente social, tá bem? Não era propriamente uma gruta natural que existe no meio do nada e que ninguém vai. Sim, é uma gruta natural, mas as pessoas vão lá estudar, vão lá para festas, ou usada como religião, etc. E, recentemente, nós, em função desse projeto, estamos a organizar um número de uma revista, a Heritage, e um dos artigos submetidos tem muito a ver com isso, com o estudo da questão
do patrimônio underground com recurso a essas metodologias que referiu, e que um outro segundo artigo é para estudar as águas subterrâneas na zona desses patrimônios. Tá vendo? Ou seja, com certeza é importante. Eu só queria fazer aqui uma nota. A invisibilidade dos rios, embora eu tenha trabalhado com o fato deles não estarem visíveis um bocado, mas essa invisibilidade, ela própria, é uma invisibilidade, ou seja, não é porque o rio não esteja visível, é porque as pessoas não olham ele. Por exemplo, um estudo que está sendo feito por uma doutoranda, a Juliana Valentim, que nós até colaboramos com um artigo agora, e que é orientada pela professora Silvia Micami, na Unicamp, em São Paulo. É muito interessante porque ela vai trabalhar com adolescentes numa cidade de São Paulo que tem imensos rios, os rios estão visíveis, tá? E os jovens não veem os rios. Né? Não faz parte do cotidiano de vida. E não vem por várias outras coisas. Tem a ver com a construção, mas tem a ver com a periferia, tem a ver com a vida, tem a ver com a sociabilidade sem centro comercial. Tem a ver com várias coisas. Ou seja, e o rio é invisível também dessa perspectiva. E ela vai trabalhar, então, com mapas colaborativos, recursos também, a ferramentas digitais, para fazer mapeamentos desses rios e, assim, trabalhar a memória. Porque o que é que se passa? A memória, como é que nós também damos memória a quem não tem memória, como os jovens, não é? Eu estou a orientar um colega que é angolano e está a trabalhar sobre um rio de outra perspectiva, o rio Cambamba, em Luanda, e que faz parte, uma bacia hidrográfica que atravessa o maior território, maior extensão urbana, não é essa bacia hidrográfica do Cambamba, em Luanda, e cujas margens estão completamente informalizadas, não é? Com favelas, bairros de barraca, uma pobreza, e o rio é um depósito de lixo incrível, é uma coisa incrível. Por outro lado, a água, os rios são fundamentais no conhecimento tradicional africano e angolano também. Os jovens brincam ali no rio, mas eles, quando falam daquele rio, eles falam da água como é uma lixeira, é a sujidade, é tal. Eles não associam com mais nenhuma força anímica, não é? Como é que vamos trabalhar a memória aqui, não é? E aqui é quase como criar. Gostei muito de ouvir a tua intervenção, Malucci. Super interessante. Tu sabes, eu já estou há muito tempo também a acompanhar a tua página sobre os rios no Facebook e quero fazer só um salto de Lisboa para a nossa zona aqui, não? Como tu também sabes, temos aqui os mesmos fenômenos, não? Muitos rios e também muitos topónimos que e estes rios também são tapados, mas aparecem sempre quando há cheias, quando há muita chuva, como recentemente, não? Antigamente era ainda mais visível, porque agora temos muitas bacias de retenção, como o Parque de Paz e Almada, no fundo é uma bacia de retenção, não? E a Cova de Piedade, mesmo assim, tem sempre muita água quando há muita chuva. Nós vivemos aqui, o Pedro e eu, em Corroios, e como Sete Rios, não? Que chama-se Corroios, porque juntam-se aqui também muitos rios, e assim fora, não? Por exemplo, durante as últimas cheias houve muitos problemas em Fenal Ferro, no Seixal, que tem a ver com a bacia hidrográfica que veio do Aceitão, lá acima, não? E assim fora. E assim, também, historicamente, perceber este sistema dos rios, onde eles estão, onde eles estiveram, etc., é também uma coisa essencial para perceber o território. E tal como as antigas estradas, as zinhagas, as antigas vias de transporte, etc.,
para os historiadores e para quem quer perceber a história de uma cidade, como se desenvolveu, etc., são essenciais estes caminhos antigos de que os rios também fazem parte. E que só abrir esta perspectiva para esta margem nosso do Tejo. E quis chamar a atenção uma coisa para quando a gente quer divertir-se. Há um autor inglês, o Ben Aronovich, que tem uma série de livros de ficção, The Rivers of London. The Rivers of London, muito divertido. Eu fui ver agora e vi que há também um em português. Ela tem, são mais do que 10, acho, entretanto, esta série sobre um detective. E todos têm a ver com os rios de Londres. E mesmo para quem quer ver uma leitura divertida, e também tem todos estes aspectos, não todos, mas muitos destes aspectos de memória, de esquecimento, de como elas ainda têm papel, o tento de fazer-se lembrar, não? Porque elas também fazem isto, elas fazem-se lembrar. É isso, Ben Aronovich, Rios de Londres. Sim, é isso. Tá bem. Eu acho que sim. Eu acho que a questão dos rios, no fundo, está no nosso território urbano. É global a questão, não é? É global. Mas o problema hoje em dia não são os grandes rios, porque a tendência para os grandes rios é passarem a ser naturalizados, está havendo já uma consciência, uma atuação maior a esse nível. A dificuldade tem muito a ver com os pequenos e médios cursos d'água. Há muitos problemas, há ainda muita dificuldade, não é? De recuperar. Eu acho que toda iniciativa em prol deles é bem-vinda. Sim. E o pior é quando eles são usados como cloacas, não? Não como rios, mas quando eles são usados para, como se diz, deixar lá, pôr lá Pois, como esgotos, não? Isto há mais consciência hoje em dia sobre isto, não? Mas acho que isto ainda não acabou. Não? mas, por exemplo, ou como esgoto, ou completamente canalizado, que depois também cria problema a nível da inundação, das inundações, não é? Eles são canalizados e são. Aquilo tudo passa a ser colocado como se fosse uma estrada, não é? E o rio passa ali por cima, existe, mas isso depois dá muito problema a nível de inundações e etc. Outros que não é propriamente um esgoto, mas são usados como locais de depósito de lixo, né? O lixo é colocado ali, o lixo vai todo para ali, que depois vai para o oceano, se formos pensando em contínuo, não é? E é muito problemático. Agora, há muitas experiências boas também. Acho que a Cristina quer falar. Sim, agora passo a palavra à Cristina. Olá, eu queria só fazer um comentário pequenino. Achei engraçado a diferença entre os dois grupos do Facebook, um sobre as chaminés e o outro sobre os rios, terem tido uma adesão muito diferente, que eu não me parece que tenha sido só, tu disseste a certa altura que se calhar não tinhas conseguido comunicar a ideia. Eu acho que é bastante evidente a diferença que existe entre a relação ou a falta de relação das pessoas com uma coisa que não veem e de uma coisa que se calhar até descobrem facilmente, que são as chaminés, porque efetivamente Lisboa cresce virada para o rio, mas em cima de uma série de cursos de água. É difícil imaginar zonas como Sete Rios com ribeiras a correr, não é? Portanto, a cidade cresce tapando os rios, canalizando, assoreando, etc. E o meu pai fez uma tese de mestrado sobre o fornecimento de água a Lisboa e centrou-se na questão da Alfama. Até ao século XX,
ainda havia muita relação com a água, porque havia muitos chafarizes, as pessoas precisavam, não havia água canalizada em casa, portanto, era lá que iam buscar água, era lá que iam lavar a roupa, etc. Tudo isso, na altura em que ele fez o estudo, que foi no início do século XX, talvez, todos os chafarizes já estavam encerrados, não é? Muitos até degradados, agora entretanto está melhor, porque Alfama foi transformado na Disneyland e, portanto, devem ter posto a coisa mais bonitinha, mas a água secou, não é? Já não há essa relação com a água. Portanto, não sei, estamos a construir a relação com uma memória que foi apagada, não é? Ao longo do tempo. Isso dá que pensar. Porque, e é engraçado, Eva, teres falado de Corroios, porque eu, quando era pequena, era muito mais constante Corroios inundar. Porque lá está, foi construído sem ter em consideração tudo o que por ali passava em termos de água. Portanto, cada vez que chovia mais um bocadinho, inundava a Baixa de Corroios. Foi, que não sei se conheces Marluchi, mas é uma ribeira que também foi encanada. E agora, entretanto, nos últimos anos criaram mais espaço, mas nos anos 90 era muito, muito frequente inundar. Sim. E já agora Corroios, na estação do Corroios, tem um painel de azulejos feito pela Galeria Raton. Eu falei uma vez com elas, e elas, é do Júlio Pomar, e elas me disseram, elas tentaram sempre evocar nestes painéis que fizeram nas estações do Fertagos a memória e a origem do sítio. Mas lá, o de Corroios não tem nada a ver com rios. E eu disse, mas Corroios veio dos rios. Não pensamos nisto, não soubemos isto. Pensamos isto eram pessoas a percorrer. E fizeram aqui um painel giro, mas de uma palhaçada de pessoas. Quer dizer, aqui não houve memória e também não houve, para agir o que isto painel não houve o trabalho e o cuidado de tentar perceber a origem do espaço e do sítio. A memória foi, mais uma vez, apagada, não é? Sim. É interessante essa observação da Eva. Agora, há uma questão aqui de fundo, eu vou fazer um comentário, não vou responder também aquilo que a Cristina fez. É um comentário, uma conversa, vai continuando, tá bem, Cristina? Eu penso que quando pensa, ou seja, a nossa evolução humana, não é, e nomeadamente da qual as sociedades urbanas é uma evidência, e entenda-se evolução como entenderem, mas que há um desenvolvimento, há uma mudança, não é? Ela também é fundamental para nós, não é? Ela também, nós estamos aqui hoje porque esse desenvolvimento e essa evolução também houve. E isso para dizer que a construção e a tecnologia são questões que são fundamentais. Eu acho que não passa por negá-las, não é? Não passa por negá-las. E nesse sentido, acho que é importante conservar o patrimônio de Lisboa, e se Lisboa foi se desenvolvendo sobre os rios e os cursos d'água, isso não quer dizer que agora temos que escavar por onde está a cidade para descobrir que vai se destruir Lisboa, não é? Enquanto Lisboa histórica. Eu acho que aqui eu não tenho soluções, eu não sou técnica desse ponto de vista, mas eu acho que aqui eu colocaria muito por uma questão muito antropológica, que a sociedade urbana, sobretudo, mas não só, mas a sociedade humana, não é? Mas sobretudo a urbana, ela vai se desenvolver muito na relação por oposição, ou seja, historicamente, muito na lógica oposição natureza-cultura, não é? E isso condicionou muito a nossa forma de atuar sobre o território durante muito tempo. E o que se passa hoje em dia com aquilo que nós vemos, que é a nível do patrimônio histórico construído, edificado, e que é a nível do patrimônio natural, acho eu, e sobretudo em meio urbano, é que nós não temos mais esse paradigma, né, essa posição bipolar, natureza, cultura, tá? Ele tem que ser um bocadinho destruído,
porque nós temos que trabalhar exatamente no convívio, no encontrar o convívio. Há lugares que não vão poder, penso eu, tecnologicamente falando, se recuperar o rio completamente, não é? Porque ele já não existe, não é? Ou há dificuldades tecnológicas outras, ou a falta de recursos, mas como que podemos recuperar dentro do nosso melhor possível? E daí a questão da memória, mas também cuidar dos rios que temos. Por exemplo, há ações, se eu for olhar, por exemplo, há ações de zonas onde não se pode renaturalizar novamente os rios, mas mesmo que essas águas sejam servidas, começam a haver projetos em usar essas águas, pelo menos para rega, não é? É o caso aqui da Alcântara, em Lisboa, que a Câmara de Lisboa está a fazer. Ela pode não conseguir renaturalizar no sentido de pôr a água, não é? Mas renaturaliza a mata e usa a água servida, ou seja, há várias propostas que podem ser feitas, o que não significa negar a memória daquele rio e aprender com ela. É mais nesse sentido, eu penso que nós temos que começar a pensar sobre toda a cidade, que isso afeta muito a questão da cidade, numa articulação mais inteligente entre cultura e natureza, e não na perspectiva de oposição binária. Porque isso traz qualidade de vida para nós todos e para o futuro.